Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bem, pessoal, eu vi que vocês responderam lá as perguntas, alguns, né, de vocês responderam essa avaliação intermediária das disciplinas. Eu já dei um retorno ali. Não houve uma quantidade muito grande de respondentes nessa turma, foram 11 apenas que responderam, mas enfim. E, bom, a gente já completou aí, né, um pouco mais da metade do nosso planejamento. E nas últimas aulas eu apresentei para vocês, através de aulas mais faladas, assim, né, alguns conceitos relacionados com espaços vetoriais, com resolução de sistemas de equações lineares. Então eu vou, na aula de hoje, fazer uma aula um pouco mais pausada, digamos assim. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de conjuntos de vetores linearmente independentes, linearmente dependentes, né? Porque essa é uma noção, é um conceito muito importante dentro da estrutura da álgebra linear e dos espaços vetoriais, né? Porque nós, em função do contexto aqui, da forma como a gente está trabalhando, e também porque nos livros de graduação geralmente a abordagem é dessa forma, os exemplos que são trabalhados inicialmente são dos espaços vetoriais que têm dimensão finita. Então, pensando assim no nosso dia a dia, né, os modelos matemáticos que a gente mais vê empregados nas aplicações de espaço vetorial são o plano, né, é o espaço vetorial de dimensão 2, e o espaço vetorial R3, que é o espaço vetorial de dimensão 3. Esses são os espaços vetoriais mais utilizados na nossa vida, né? Modelos matemáticos, por exemplo, de uma construção de um prédio, né? É um modelo que envolve vetores tridimensionais, né? Quando se estudam as estruturas das forças que atuam sobre um carro, por exemplo, em movimento, né? Então, os túneis de vento que as empresas têm para fazer os testes de resistência, então, ali o fluido, né, o ar que pressiona ali a superfície do carro quando ele está em movimento, né, ali a gente tem vetores representados por elementos do espaço tridimensional. Tá? Na navegação aérea, né, esse conceito é muito importante porque os aviões, né, vão de um país para outro, às vezes fazem longas distâncias, viagens bastante longas, com duração de horas, né? Então é necessário fazer um estudo das forças que atuam sobre o avião, enfim. Né? E esses modelos do plano e do espaço são os mais utilizados no nosso dia a dia. Então eu vou fazer uma pequena revisão aqui do conceito de vetores LI e LD e depois vou começar a minha apresentação. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre algum comentário. Tranquilo, então? Deixa eu interromper. Só vou interromper aqui, só um minutinho.
Eu vou dando uma lida aí que eu já venho. Então, assim, pessoal, esses dois conceitos, eles estão diretamente relacionados, né? A gente vai dizer, então, que um conjunto de vetores é linearmente independente, ou abreviado de forma direta aqui, né, como LI, se a equação A1V1 mais A2V2 mais ANVN igual a zero. Este zero aqui representa o vetor nulo, né, do espaço vetorial que contém os vetores V1, Vn, implica A1 igual a zero, A2 igual a zero, etc., e o AN igual a zero. Todos os coeficientes dessa combinação linear que resulta do vetor nulo sendo igual a zero, como a única solução, que é chamada de solução trivial, então a gente diz que os vetores são linearmente independentes. Se esta combinação linear admitir algum coeficiente AI diferente de zero, a gente vai dizer que o conjunto de vetores é linearmente dependente. Então, nesse caso, equivale a dizer que algum dos vetores do conjunto é uma combinação linear dos demais. Tá? Então, essa propriedade de ser linearmente independente ou linearmente dependente é uma propriedade do conjunto de vetores e não de um vetor em particular. Né? Então, quando os vetores são linearmente independentes, num problema de economia, por exemplo, o sistema RGB, né, pessoal, que é o sistema que é a base que gera todas as cores que a gente vê aqui nos dispositivos eletrônicos, celular, computador, TV, etc. Então, RGB é uma abreviatura de vermelho, verde e azul, né? Red, green, blue. E então, fazendo as combinações dessas três cores, a gente tem um espectro de cores bastante diversificado. Né? Então, depende muito do processador, né? E a forma como o sistema será administrado. Né? Então, observa que neste caso, né, o modelo matemático que está por trás do sistema RGB é, em primeiro lugar, esse modelo aqui, ó, é um conjunto de vetores linearmente independente, né? A cor vermelha, verde e azul, essas três cores consideradas como um conjunto de vetores, é um conjunto linearmente independente. Então, se eu quiser fazer uma combinação das três cores para obter a cor nula lá naquele espaço vetorial, eu vou ter que colocar os três coeficientes iguais a zero. Né? Bom, se eu tiver, por exemplo, voltando ao sistema RGB, 4 cores dentro do conjunto, uma das 4 cores é a combinação linear das demais. Então, um conjunto de 4 cores, digamos, o red, green, blue e o yellow, né, o amarelo. Se eu colocar essas 4 cores no mesmo conjunto, né, certamente será linearmente dependente, porque o amarelo já é uma combinação das três primeiras. Isso quer dizer que se eu excluir aquele elemento, eu não vou perder nada. Né, pessoal? Essa é a ideia essencial que está por trás dos conjuntos linearmente dependentes. Tem alguma informação ali que, se eu jogar fora, eu não vou perder nada. Então, no R2, um exemplo de conjunto linearmente dependente é o conjunto formado por esses dois vetores, ó. O vetor 2, 4 e o vetor 4, 8. Esse conjunto desses dois vetores é linearmente dependente porque se eu fizer essa combinação, ó, 2 vezes o vetor 2, 4 menos uma vez o vetor 4, 8, o resultado será o vetor nulo. Então eu tenho aqui o coeficiente 2 multiplicado pelo vetor 2, 4 e aqui o coeficiente menos 1 multiplicado pelo vetor 4, 8, e o resultado é o vetor nulo. Então, ou seja, com coeficientes diferentes de zero,
eu consigo uma combinação linear entre os vetores dados que o resultado é o vetor nulo. Isso equivale a dizer que o vetor 4, 8 é o dobro do vetor 2, 4, dá para ver claramente, né? Então, é um conjunto linearmente dependente, porque o segundo vetor é uma combinação linear do primeiro. Já o conjunto formado pelo vetor 1, 0 junto com o vetor 0, 1, este conjunto é um conjunto de vetores linearmente independente. Porque se a gente fizer uma combinação desses dois vetores, então eu vou multiplicar o primeiro vetor por um certo número desconhecido, que eu vou chamar de A. Vou multiplicar o segundo vetor, o vetor 0, 1, por um certo elemento desconhecido, denotado por B. E vou somar essas duas quantidades e igualar ao vetor nulo. Isso é o que decorre da definição. Aí eu tenho que fazer uma combinação linear entre os vetores dados lá no conjunto, com coeficientes a princípio desconhecidos, né? Igualar ao vetor nulo. Aí, se eu desenvolver esta igualdade, né, eu vou ter que multiplicar aqui, ó, cada um dos vetores pelo seu respectivo coeficiente. O resultado será o vetor A,0 somado com o vetor 0,b, igual ao vetor nulo. Se eu somar esses dois vetores aqui, ó, do lado esquerdo, do sinal de igualdade, o vetor resultante será o vetor AB. Como ele tem que ser igual ao vetor nulo, igualando as coordenadas correspondentes, eu concluo que a única solução possível é A igual a 0 e B igual a 0. Né? Portanto, esse conjunto é LI, ou linearmente independente. Já o conjunto formado pelos vetores 1, 1, 1 e menos 1 também é linearmente independente, ou simplesmente LI, tá? Porque a ideia é a mesma. Eu faço uma combinação, A vezes o primeiro vetor, mais B vezes o segundo vetor, igual ao vetor nulo do espaço vetorial considerado, que é o R2. Então, multiplicando aqui, ó, o primeiro vetor multiplico por A, resulta no vetor A,A. O segundo vetor multiplico por B, resulta no vetor B menos B. Somando esses dois vetores e igualando as coordenadas, eu terei A mais B igual a 0 e A menos B igual a 0. Né? Portanto, eu tenho que resolver este sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. A maneira mais direta de resolver é somando as duas equações aqui, né? Vejam que se eu somar a primeira com a segunda, né, eu terei diretamente que o 2A é igual a 0, porque na hora que eu somar o B com menos B, né, ele desaparece. Então, o A é igual a 0. Se eu substituir na primeira equação, digamos, eu concluo que o B é igual a 0. Então, essa é a única solução, né? A única combinação linear desses dois vetores que resulta no vetor nulo é 0 vezes o primeiro vetor mais 0 vezes o segundo vetor, que vai dar o vetor nulo. Não tem nenhuma outra combinação possível, portanto, o conjunto desses dois vetores é um conjunto linearmente independente. Qual é a diferença, geometricamente falando, pessoal? Deixa eu interromper aqui. No caso de dois vetores, sempre é possível identificar da seguinte forma, se forem dois vetores do R2. Se vocês fizerem o desenho, né, vocês vão ver no primeiro caso que o vetor 2, 4 e o vetor 4, 8, eles são colineares, eles estão sobre a mesma reta. Tá? Então, nesse caso, são vetores linearmente dependentes. Enquanto o vetor, o segundo exemplo, o vetor 1, 0, é o vetor que dá a direção do eixo X. O vetor 0, 1 dá a direção do eixo Y. Né? Então, como são vetores ortogonais, vetores que fazem entre si um ângulo de 90 graus, não estão sobre a mesma reta, né? São dois vetores não nulos que não estão sobre a mesma reta, eles são linearmente independentes. Da mesma forma, o terceiro exemplo, formado pelo vetor 1, 1 e o vetor menos 1, 1. Eles são vetores também ortogonais, assim, ó, eles fazem entre si o ângulo de 90 graus, tá? Não são colineares, portanto, são linearmente independentes. É uma forma também de enxergar esta propriedade no R2. Né? Já no R3 é um pouco mais difícil, né? A gente já conversou sobre isso, que é que a representação do R3 ela tem aquela distorção, né? Porque a gente representa no plano um elemento que é do espaço, então
aí não dá para recorrer a essa interpretação, só a não ser em casos muito especiais. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Vou tomar uma água aqui. Bom, então, vou seguir. Então, concluindo ali o exemplo, né? O exemplo 3, esses vetores são linearmente independentes. Já no R3, como é que a gente pode enxergar essa propriedade? Este é um conjunto muito importante do R3, formado pelos vetores unitários 1, 0, 0, vetor unitário na direção do eixo x, o 0, 1, 0, vetor unitário na direção do eixo y, 0, 0, 1, vetor unitário na direção do eixo z. Esses três vetores formam um conjunto linearmente independente. E para eu comprovar isso, né, para eu verificar esta propriedade, de novo, ó, eu suponho uma combinação A vezes o primeiro vetor, mais B vezes o segundo, mais C vezes o terceiro vetor, igual ao vetor nulo do espaço vetorial considerado. Então é o vetor 0, 0, 0. Né? Desenvolvo essas multiplicações, resulta em A,00 no primeiro vetor, mais 0B0 no segundo vetor, mais 0, 0C. A soma desses três vetores igual ao vetor nulo, somando do lado esquerdo, terei o vetor A,B,C. E de onde eu concluo que o A é igual a 0, o B é igual a 0 e o C é igual a 0 é a única solução possível, né, para esta combinação linear aqui, resultar no vetor nulo. Né? Somente fazendo 0 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 0 vezes o vetor 0, 1, 0, mais 0 vezes o vetor 0, 0, 1. Esta combinação com os três coeficientes iguais a 0 é a única possível que resulta no vetor 0, 0, portanto, esses três vetores são linearmente independentes. Isso quer dizer que num problema do R3, que tem esses três elementos como solução, eu não posso jogar nenhum dos vetores fora, porque eu estarei perdendo informação. Tá? Então, o conjunto de vetores, está escrito ali no final, né, da apresentação, ali, o conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 é linearmente independente. Tá? Então, vejo que estou deixando bem claro aqui, ó, a propriedade de ser linearmente independente é do conjunto como um todo e não de um vetor em particular. Bom, aqui no R3, um outro exemplo, então, para mostrar a ideia da independência linear. Deixa eu passar para cá. Ó, o conjunto formado por esses três vetores aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9. Esses três vetores aqui formam um conjunto linearmente dependente, porque se eu fizer, aqui em alguns casos, pessoal, e neste aqui é possível fazer isso, a gente consegue enxergar que se eu multiplicar o primeiro vetor por 2 e subtrair o segundo e depois subtrair o terceiro vetor, o resultado será o vetor nulo. Porque observa, 2 vezes 4 vai dar 8 aqui na primeira coordenada, menos 1, menos 7 vai dar 0 aqui na primeira coordenada. Agora na segunda, 2 vezes 5 vai dar 10, menos 2, menos 8 vai dar 0. E na terceira coordenada, 2 vezes 6, 12, menos 3, menos 9, dá 0. Né? Ou seja, eu posso dizer que o terceiro vetor é uma combinação linear dos dois primeiros. Ó. Ou seja, é 2 vezes o primeiro vetor menos o segundo. Né? Certo? Então, quando isso acontece, de dizer que é possível uma combinação linear com coeficientes diferentes de zero, que resulta no vetor nulo, esta afirmação aqui é equivalente a dizer que um dos vetores, no caso o terceiro, é uma combinação linear dos demais. Tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que o conjunto de vetores é linearmente dependente. O que significa isso na economia, na biologia, na física
em qualquer área de conhecimento. Se eu tenho esses 3 vetores na solução de um problema, significa que se eu descartar, se eu jogar fora o terceiro vetor, eu não vou perder nada. Tá? Porque as informações dadas que eu obtenho a partir das combinações lineares dos 2 primeiros são as mesmas que eu vou obter se eu incluir o terceiro vetor. Porque o terceiro vetor já é uma combinação dos 2 primeiros. Ele não vai me acrescentar nada de novo, porque ele já vem através de uma combinação dos 2 primeiros. Tá? Esse é o significado. Geometricamente, qual é a diferença do primeiro exemplo? Que é esse exemplo aqui do conjunto formado pelo 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 e o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 3 vetores aqui do exemplo 1, eles são vetores ortogonais 2 a 2, né? Como se fossem as intersecções aqui da parede da casa ali, que a gente está enxergando aqui, ó. Né? Tá vendo lá? Ó. Tem essa parede aqui, a intersecção aqui, essa outra intersecção e essa aqui, né? Então, esses 3 eixos aqui são ortogonais 2 a 2, tá? Então eles não pertencem ao mesmo plano, essas intersecções aqui que representam esses vetores, né? Enquanto no segundo caso, no segundo exemplo, estes 3 vetores aqui são vetores coplanares, eles pertencem ao mesmo plano, porque o vetor 7, 8, 9, ele é uma combinação linear dos 2 primeiros. Então por isso que o conjunto formado pelos 3 vetores do exemplo 2 é um conjunto linearmente dependente. Aí vem um conceito, né? Vamos fazer o seguinte, fazer uma pausa aqui, deixa eu mostrar alguns exemplos lá no nosso texto. Então esse aqui a gente já viu esse exemplo, né? O 1001, tá? Esse aqui já foi. Ó, vamos ver um outro exemplo aqui, diferente aqui, de um conjunto de vetores linearmente dependente. Vou fazer uma. Ó. Eu tenho aqui 3 vetores, né, do R2. Eu estou dizendo que esse conjunto aqui é um conjunto linearmente dependente, né, um conjunto LD. Por quê? Porque dá para ver aqui, ó, que o vetor 3, 4, ele é uma combinação linear do vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. O vetor 3, 4 é o resultado de multiplicar o vetor 1, 0 por 3 e somar com o vetor 0, 1 multiplicado por 4. Né? Claramente dá para ver que esta igualdade aqui é verdadeira. Né? Ou seja, se eu fizer 3 vezes o vetor 1, 0, mais 4 vezes o vetor 0, 1, menos o vetor 3, 4, eu vou obter o vetor nulo com coeficientes diferentes de 0 aqui nessa combinação linear. Né? Então, essas duas formas são equivalentes para comprovar que o conjunto é linearmente dependente. Um outro exemplo aqui no R3, né? Ó, são vetores tridimensionais, é o exemplo 4 que a gente está vendo aqui, que diz, ó, o conjunto formado por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e o vetor 4, 7, 2, esse é um conjunto linearmente dependente porque o vetor 4, 7, 2, né, que é o último aqui do conjunto, ó, ele é o resultado dessa combinação. 4 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 7 vezes o vetor 0, 1, 0, mais 2 vezes o vetor 0, 0, 1. Né? Então, quando eu tenho um dos vetores dentro do conjunto, que é a combinação linear dos demais, é fácil eu fazer a combinação que resulta no vetor nulo. Ó. Agora é só eu fazer isso aqui, quer ver? Ó. Eu vou jogar tudo para o lado esquerdo, né? A igualdade aqui, ó. Então vejo que aquela linha ali de cima equivale a isso aqui, ó. Então, ó, essa igualdade aqui destacada na tela, né? O que ela está nos dizendo? Que eu consigo exibir uma combinação linear entre os 4 vetores do conjunto com coeficientes diferentes de 0 e o resultado final é o vetor nulo. Então isso equivale à linha anterior, né? O primeiro vetor é uma combinação linear dos demais. Então sempre essas duas formas são equivalentes. Tá? Então por que a gente destaca, né? Por que os autores destacam
esta propriedade, porque os conjuntos linearmente independentes, como eu disse para você, são aqueles que contêm informações essenciais na resolução de um problema. Eu não posso descartar nada que eu estarei perdendo algo muito importante. Então, a gente vê isso na definição de base de um espaço vetorial, que é a próxima definição que eu vou ver aqui. Ó, tem uma base. O que é uma base de um espaço vetorial? Um conjunto B, formado por vetores U1, etc., o N. Né? Essa notação aqui significa que eu tenho N vetores no conjunto. Pode ser 2, pode ser 3. Né? O N representa o número natural aqui, ó, que vai ser o número de vetores que eu vou encontrar ali no conjunto B. E esse conjunto vai ser uma base de um espaço vetorial V se satisfaz as duas condições abaixo. Né? Então, são duas condições satisfeitas simultaneamente. Faltou escrever aqui, ó. O B é linearmente independente e o B gera o espaço V, isto é, todo vetor do espaço V é uma combinação linear dos vetores do conjunto B. Então, quando o B satisfaz essas duas condições aqui ao mesmo tempo, ele é uma base do espaço vetorial V. Então, ele tem que ser LI, que é aquela diferença que nós vimos ali, né? Toda a combinação linear dos vetores do conjunto B igualada ao vetor nulo só vai ter a solução trivial. E a segunda condição diz que tem um espaço aqui que é o universo, digamos, imagina o R3, né? Então, todos os vetores do R3, quando eles são expressos através de uma base, eles são combinações lineares dos elementos daquela base. A mesma coisa no R2, né? Terá uma base do R2. Então, todos os vetores do R2, que são infinitos, vão ser expressos pelas combinações lineares de dois elementos, que são os vetores de uma base do R2. Então, de modo geral, no R2, as bases têm dois vetores linearmente independentes, e no R3, toda e qualquer base do R3 tem três vetores linearmente independentes. Então, o primeiro exemplo, o exemplo 5 aqui do texto, né, na sequência, é a chamada base canônica do R2. Né? Então, a gente já viu aqui anteriormente, né, nessa revisão, que este conjunto aqui é linearmente independente, né, e gera o espaço R2. Isto é, se eu pegar qualquer vetor do R2, todo vetor do R2, ele é um vetor expresso por um par ordenado, digamos, x, y. Né? E para eu obter o vetor x, y a partir dos vetores 1, 0 e 0, 1, basta eu fazer esta combinação linear aqui. Ó. Esta combinação linear, ela está me dizendo que, multiplicando o vetor 1, 0 por x, multiplicando o vetor 0, 1 por y e somando essas quantidades, o resultado sempre me dá o vetor xy. Né? Ou seja, todo vetor do R2 é gerado por uma combinação linear dos vetores deste conjunto. Então, ele satisfaz as duas condições. Ó. É linearmente independente e os vetores do conjunto B, através das suas combinações lineares, geram todos os vetores do R2. Então, de fato, esse conjunto é a base canônica da R. E por que chamada base canônica? Por que essa terminologia? Porque como eu tenho aqui uns zeros e zeros e uns, vejam que se eu botasse assim, olha, vou botar um espaço em branco aqui, né, um espaço em branco aqui, e perguntasse assim, quais são os elementos que eu tenho que colocar aqui, né, numa combinação linear entre o 1, 0 e o 0, 1, para que o resultado seja xy, não tem que fazer conta alguma. Esse aqui tem que multiplicar por x, porque ele só tem o 1 na primeira posição, na segunda é 0. Então, ele só dará contribuição na primeira posição. Enquanto esse aqui, é o contrário, ele tem 0 na primeira posição. Então, não dará contribuição nenhuma
na primeira coordenada. Então, fazendo x vezes 1, pronto, obtenho o x. Na segunda coordenada, esse vetor aqui não dá contribuição alguma, porque a coordenada dele na segunda posição é 0. Enquanto esse aqui tem a coordenada igual a 1. Então, ao multiplicar por y, né, e somando essas quantidades, naturalmente o resultado será o vetor xy. Tá? Agora, então, vejam, se eu pegar o vetor 1, 0, chamar esse vetor de U1, né? Se eu chamar o vetor, esse aqui é o 0, 1, 0,1. Esses dois vetores, como eu disse ali, ó, geram a base canônica do R2, nos dão a base canônica do R2, geram todo o R2. Por exemplo, o vetor 3, 4 é 3 vezes o vetor 1, 0 mais 4 vezes o vetor 0, 1. Então eu posso escrever, né, este vetor como o resultado da seguinte combinação: 3 vezes o vetor U1 mais 4 vezes o vetor U2. Se eu pegar um outro vetor qualquer do R2, por exemplo, o vetor 5 menos 8, ó, ele é o resultado da seguinte combinação: 5 vezes o vetor 1, 0 mais menos 8 vezes o vetor 0, 1. Né? Ou seja, eu posso escrever de forma compacta esta propriedade aqui. Até poderia escrever menos 8 aqui direto, né? Mas não tem problema nenhum deixar escrito como está aqui. Tá? É uma questão só de usar ou não a definição, porque na definição, né, lembre lá, é cada elemento da base, cada vetor da base, multiplicado por um certo número e depois eu somo tudo. Né? Isso que a gente chama de combinação linear. Não existe outra operação entre os vetores que não sejam essas aqui. Soma de vetores, né, direto, ou somar um vetor previamente multiplicado por alguma constante com outro vetor e assim sucessivamente, que é o caso que a gente chama de, em geral, uma combinação linear de vetores. Uma outra base do conjunto R2 é esse conjunto aqui. Essa base aqui vai ser uma outra base, não vai ser chamada de base canônica. Primeiro, esse conjunto é linearmente independente. Tá? Por quê? Ó, de novo, é a velha história. Eu desenvolvo, né, partindo da hipótese que, fazendo uma combinação linear entre os dois vetores do conjunto, com coeficientes desconhecidos A e B, né, a gente usa A e B porque é mais simples, o resultado igual ao vetor nulo, por definição, e aí eu vou comprovar que o A e B têm de ser iguais a 0. Bom, multiplico o primeiro por A, vai ficar A, A, multiplico o segundo vetor por B, fica B, menos B e B, igual ao vetor nulo, que é a segunda etapa aqui, né, do meu desenvolvimento. Agora eu somo coordenada a coordenada. Ó. Primeira posição, A somado com menos B, dá A menos B. Segunda posição, A mais B, igual ao vetor nulo. E agora sim, né, igualando a primeira coordenada com o 0 e a segunda coordenada com o 0, eu tenho esse sistema de equações aqui. Esse sistema a gente já viu ali antes, né? Eu mesmo, ó, eu vou somar as duas equações, porque daí eu vou eliminar o B. Fazendo isso, eu obtenho 2A igual a 0 aqui na segunda equação, concluo que o A é 0 dividido por 2, que é 0, e substituindo na primeira equação, eu concluo que 0 menos B é igual a 0, portanto B é igual a 0. Então, como a única solução é A igual a 0 e B igual a 0, o conjunto é linearmente independente. Agora eu vou provar que todo o vetor do R2... Ó, qual é a diferença aqui, pessoal? Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Olha só. Se eu fizer uma comparação aqui, ó. Se eu perguntasse para vocês quais são os valores do A e do B que eu tenho que colocar aqui, ó, para que o resultado seja, no final, o vetor 3, 4, eu poderia dizer que a maioria de vocês não vai conseguir responder diretamente, a não ser que vocês já saibam, né, a resposta, não vão conseguir calcular de cabeça, como a gente diz. Tá? Por quê? Porque, diferentemente da base canônica, ó, aqui na base canônica, né,
Para eu completar aqui, ó, se eu tirar o valor, se eu botar um A aqui e aqui um valor B, desconhecidos, os dois, A e B, olhando assim, como é 1, 0 e 0, 1, né, eu faço aqui a conta e tal e vejo que aqui tem que ser 3, ou seja, o A igual a 3 e o B igual a 4, porque esta é a base canônica. Agora, quando eu mudo a base para uma outra, como aqui no caso, né, eu quero descobrir qual é a combinação desses dois vetores que resultam no vetor 3, 4, eu vou ter que fazer a conta. Né? Então, eu faço as multiplicações, né? Resulta que o vetor 3, 4 é igual ao vetor A menos B e A mais B. Portanto, igualando a primeira coordenada A menos B tem que dar 3 e a segunda coordenada, que é A mais B, tem que dar 4. Aí eu somo essas duas equações para eliminar o B. Né? Fica 2A igual a 7, portanto, o A igual a 7 meios, e substituindo aqui na primeira equação, eu concluo que o B é igual a 1 meio, fazendo aqui os cálculos. Ou seja, que isso quer dizer que o vetor 3, 4, na verdade, é o resultado dessa combinação linear. 7 meios vezes o vetor 1, 1, mais 1 meio vezes o vetor menos 1. Né? E aí eu faço aqui a verificação. Multiplico o primeiro por 7 meios e o segundo por 1 meio. Né? 7 meios, porque é 7 meios vezes 1 e 7 meios vezes 1. O segundo vetor, menos 1 meio e 1 meio. Ó, somando 7 meios menos 1 meio dá 6 meios, e 7 meios mais 1 meio dá 8 meios. 6 sobre 2 dá 3, 8 sobre 2 dá 4, que é o resultado que tem que dar. Né? Então, nesta base, eu posso dizer que o vetor 3, 4, que lá na base canônica é resultado de 3 vezes o primeiro mais 4 vezes o segundo, é 7, nesta base nova aqui, ele é 7 meios vezes o vetor 1, mais 1 meio vezes o vetor 2. Tá? Então, nesta base, este vetor é o vetor 7 meios, 1 meio. Tá? Então, isso aqui é interessante. Né? É o mesmo vetor, mas uma vez que mudou a base, mudam as coordenadas deste vetor. Ok? Então, a questão é determinar como expressar. Determinar que o conjunto esse conjunto aqui, ó, B, gera todos os vetores do R2. Então, vamos fazer essa conta para mostrar que não é só no caso do vetor 1, 2, né, que funciona aquela propriedade, funciona para qualquer vetor. Aqui. A gente formula isso. Ó. Aqui eu vou tirar esse negrito aqui que não me interessa. Ó, então, vou considerar um vetor qualquer. Do R2, tá? Ora, então a gente sabe que um vetor qualquer do R2, ele é um vetor que a gente chama de XY, né? Todo vetor do R2 é um vetor XY, certo? Então ele vai ser um certo vetor que multiplica o vetor 1, 1, um certo número, desculpa, mais um certo número que multiplica o vetor menos 1, 1. Tá? Então eu quero descobrir qual é o valor do A que eu tenho que colocar aqui e qual é o valor do B que eu tenho que colocar aqui para que o resultado final seja um vetor XY qualquer e não um caso particular. É isso que diz aquela propriedade da base, a definição da base, a segunda propriedade que a base deve satisfazer. Ela tem que ser capaz de me gerar o conjunto dos vetores da base, através das suas combinações lineares, tem de ser capaz de gerar todos os elementos do espaço vetorial através de combinações lineares. Tá? Então eu pego
esta igualdade aqui, ó, e vou desenvolver para achar os valores de A e B. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou multiplicar, né, como se fosse aqui a propriedade distributiva. Aqui é a mesma coisa. E agora eu vou somar essas quantidades aqui, como eu fiz ali no desenvolvimento anterior, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vai somar na primeira posição, ficar A menos B, e na segunda posição, A mais B. Então, veja, nessa, porque interessante que você tem que ser capaz de interpretar, aqui nessa igualdade que a gente está vendo em tela aqui, ó, tá? Os valores de A e B é que são as incógnitas. Tá? O x e o y é um vetor dado. Né? Então, eu tenho que interpretar que eu vou expressar o A e o B em função do x e do y. Esse é o objetivo. Ó, então, eu terei A menos B igual a x, né? E A mais B tem que ser igual a y. Então, veja. Se eu fizer a soma das duas equações, eu terei aqui no sistema, ó, o A vai desaparecer, desculpa, vai dar 2A, né? O B vai desaparecer aqui na segunda equação, e aqui do lado direito vai ficar x mais y. Né? Ó. A mais A dá 2A, menos B mais B dá 0B. E x mais y, escrevo lá, x mais y. Então, resolvendo a segunda equação, eu acho o valor do A. Então, vou fazer o seguinte. Vamos inserir ali a notação. Então, o A vai ser x mais y dividido por 2. Então, vamos dividir aqui. X mais y sobre 2. Tá? Vou tirar esses negritos aqui. Ocupa muito espaço. E agora vou substituir na segunda equação. Na primeira. Resolver e achar o valor do B. Então vai ficar. Vou copiar aqui a primeira equação para a gente trabalhar com ela. Então vou copiar aqui embaixo, vai ficar este valor aqui, ó, no lugar do A. X mais y sobre 2 menos B igual a x. Né? Então, o menos B, depois eu multiplico por menos 1, vai ser igual a x menos este elemento aqui. Calculo o mínimo múltiplo comum dessas duas frações, que é igual a 2, né? Denominador. Vai ficar 2 vezes x, 2x, menos o x mais y. Boto um parênteses aqui por causa do sinal de menos. E aí vou trabalhar com essa expressão aqui. No numerador, o que vai dar? Vai ficar 2x menos x menos y sobre 2. Né? Então, o menos b vai ser igual a x menos y sobre 2. Vou botar aqui para cima, aqui daí. A gente acha um espacinho aqui. Então, como eu quero descobrir o B, né? Vou multiplicar por menos 1, essa igualdade aqui, ó, vai trocar o sinal dos termos. Então, o B
que é o que eu quero, ó, só para outra linha, fica mais fácil enxergar aqui. O B vai ser, trocando sinal aqui, né, vai ficar y menos x sobre 2. Tá? Então, olha só que interessante. Ó. Vamos fazer aqui a conclusão. O A, quanto é que é? É esse aqui. E o B é essa quantidade aqui. Ou seja, se eu pegar esta expressão aqui, ó, que é a original, né? Ó, eu estou dizendo que a combinação linear que me resolve essa questão é colocar x mais y sobre 2 aqui, multiplicando o primeiro vetor, e y menos x sobre 2, multiplicando o segundo vetor. Então, isto mostra, né, esta igualdade, a igualdade. Tem um negrito ligado aqui que eu não sei porquê. A igualdade acima mostra que o conjunto de vetores dados gera o R2. Né? Vou botar aqui, por exemplo, eu ajeito. Então, por exemplo, ó, vejam os exemplos. Vamos pegar, digamos, o vetor 20, 10. Né? Então, eu tenho aqui, ó, que o x é igual a 20, né? E o y é igual a 10. Ó, se eu expressar através dos elementos daquela base ali, eu tenho que colocar 20 mais 10 dividido por 2, vezes o vetor 1, mais o y é 10, né? 10 menos 20, sobre 2, vezes o vetor menos 1, 1. Ó. Certo? Tá vendo? Então, esta é a combinação que a gente não consegue enxergar isso tão direto, né? Até posso simplificar aqui, ó, vai dar 30 dividido por 2 aqui vai dar 15, né? Certo? E aqui 10 menos 20 dá menos 10 sobre 2, dá menos 5. Ó. Vamos botar assim, ó. A gente até pode fazer a conferência aqui, ó. 15 vezes 1, menos 5 vezes menos 1, vai dar mais 5, né? Aqui na primeira, aqui mais 15 vai dar 20. Ó. E na segunda coordenada, 15 menos 5 vai dar 10. Então, realmente, ó, nesta base, vamos chamar essa base aqui de base B. Né? Vamos dar um nome para essa base. Só para vocês verem a questão da anotação. Se eu chamar esse vetor aqui de V, esse vetor aqui na base canônica é o vetor 20 e 10, né? Certo? Mas nesta base, a gente vai representar assim, ó, que o vetor V na base B é igual ao vetor 15 menos 5. Né? Porque é o resultado dessa combinação, ó. 15 vezes o vetor 1, 1, mais menos 5 vezes o vetor menos 1, 1. Né? Certo? Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar aqui um vetor com outro nome aqui. Digamos o vetor WV igual, digamos, ao vetor, vamos pegar aqui um vetorzinho diferente aqui, vou botar aqui uns negativos aqui, menos 8, e aqui menos 16. Né? Então vejam,
aqui eu tenho que fazer x mais y, né? X mais y sobre 2. Então, x mais y sobre 2. E aqui depois y menos x. Y menos x sobre 2. Vou reduzir esse tamanho aqui para enxergar melhor. Ó. Ou seja, eu posso dizer que o vetor W é igual a menos 24 dividido por 2 é menos 12, vezes o vetor 1, né? E menos 16 mais 8 dá menos 8, dividido por 2, menos 4, né? Menos 4 vezes o vetor menos 1, 1. Né? Ou seja, nesta base, né, o vetor W ele é igual ao vetor menos 12 menos 4. Então é importante entender que a expressão, né, de um vetor numa certa base, através desses números aqui, ele depende muito de qual base a gente está se referindo, né? Vejam que na base canônica, o vetor W, que é menos 8 de menos 16, significa menos 8 vezes o vetor 1, 0, menos 16 vezes o vetor 0, 1. Né? Certo? Só que a gente não se preocupa, digamos assim, com esses cálculos aqui, porque sendo os vetores 1, 0 e 0, 1, é fácil descobrir, né, que para resultar no vetor menos 8 menos 16 tem que ser menos 8 aqui e aqui menos 16. Daí vem o nome base canônica. Né? Agora, para eu obter a partir desses outros dois vetores aqui uma combinação linear que me resulta no vetor menos 8 menos 16, né, eu já tenho que usar aquela expressão ali obtida para um vetor genérico, um vetor xy qualquer do R2. Tá? Então essa é a diferença, né, desta situação para o caso da base canônica. Tá bom? Ok, pessoal? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu só interromper. Vou abrir só um minutinho que eu vou interromper aqui um pouquinho. Vou abrir um arquivo aqui, daí já retorno aqui. Então, eu estou abrindo aqui a apostila de álgebra matricial, já vou localizar aqui uma página que tem exercícios sobre esses conceitos aqui. Agora eu vou compartilhar aqui a apostila. Na apostila que está disponível ali no Moodle, tá, pessoal? Tem exemplos aqui, ó, resolvidos, né, sobre combinação linear de vetores. Depois,
exemplos de conjuntos LD e conjuntos LI. Tem exemplos resolvidos aqui. Tem exercícios. E aqui tem também a parte de espaços vetoriais e o conceito de base que vem em seguida ali, ó, tá? Então aqui na página 41, 42 tem alguns exemplos resolvidos, ó, que é essa base que a gente está trabalhando aqui, ó, base 1, 1 e menos 1, 1, ó, estão vendo? Ó? Aqui está a representação da base, né? E aqui eu faço o exemplo para mostrar, né? Por exemplo, eu pego o vetor 1, 5, aí resolvo essa combinação linear que resulta no vetor 1, 5. Fazendo aqui a conta, né, eu chego no vetor 1, 5, é o vetor que resulta de multiplicar o primeiro vetor da base por 3 e o segundo vetor da base multiplicar por 2 e somar os dois. Né? Então, ó, aqui está a representação gráfica. Está aqui o vetor 1, 1, né, multiplica por 3. Ó, tá? Então, o comprimento dele é multiplicado por 3 e é mantida a direção e o sentido. Né? O segundo vetor da base, que é o vetor menos 1, 1, representado pelo vetor U2, né? Ó, multiplica por 2. E aí usa a regra do paralelogramo. Então, usando a regra do paralelogramo, essa combinação linear representada nessa figura resulta no vetor 1, 5. Está vendo aqui? Ó, 1, 5. Tá? Então, é uma forma também de enxergar, né, a representação da combinação linear ali na figura do plano. Para vetores no espaço, a gente tem maiores limitações devido às deformações existentes. Né? Então, tem aqui exemplos no R3 de base canônica. Né? Ó, aí, neste caso, ó, esse conjunto é linearmente independente, nós já vimos, né? E todo vetor do R3 é uma combinação básica desses três vetores. Ó. X vezes o primeiro vetor, mais Y vezes o segundo, mais Z vezes o terceiro vetor. Por exemplo, o vetor 3, 4, 5. Não tem que fazer exercício nenhum, né? Não precisa nem fazer nenhum esforço para concluir que, para resultar no vetor 3, 4, 5, eu tenho que fazer esta combinação linear aqui. Né? Agora, se eu considerar um outro conjunto, como por exemplo esse conjunto aqui que a gente está vendo em tela, né? O 0, 2, 0, o 3, 0, 3 e o menos 4, 0, 4, esse conjunto também é uma base do R3. Aqui eu faço o teste do determinante, ó, que é um teste bem prático para verificar. Eu formo um determinante que esses três vetores são as colunas, ó, 0, 2 e 0. A segunda coluna, 3, 0, 3. E a terceira coluna, menos 4, 0, 4. Calcula esse determinante, dá para fazer no octavo direto ali, vai dar menos 48. Quando são três vetores do R3 e o determinante é diferente de 0, automaticamente eles são linearmente independentes. Tá? E sendo linearmente um conjunto de três vetores linearmente independentes do R3, automaticamente é uma base. Então, se eu quiser expressar o mesmo vetor 3, 4, 5, que na base canônica é o 3, 4, 5, nesta nova base aqui eu tenho que fazer, né, a suposição, o vetor 3, 4, 5 é o primeiro vetor multiplicado por A, o segundo vetor multiplicado por B e o terceiro vetor multiplicado por C. Desenvolvo essas multiplicações, resulta 0, 2A, 0 aqui na primeira posição, 3B, 0 e 3B na segunda e menos 4C, 0 e 4C na terceira. Somando esses três vetores, o resultado será o vetor 3, 4, 5 igual a 3B menos 4C, 2A e 3B mais 4C. Equivale a esse sistema. 3B menos 4C é a primeira equação igual a 3, a segunda equação 2A igual a 4 e a terceira equação 3B mais 4C igual a 5. Resolvendo esse sistema, eu resolvo a segunda equação e concluo direto que A é igual a 2. Somando as duas equações, eu elimino a primeira e a terceira, eu elimino o C, fica 6B igual a 8 e o B igual a 4 terços, substituindo, calculo que o C é 1 quarto. Então, nesta base, essas são as coordenadas desse vetor, 2, 4 terços e 1 quarto. Então, esta é a combinação linear que resulta no vetor 3, 4, 5. É duas vezes o primeiro vetor, duas vezes o vetor 0, 2, 0, mais 4 terços vezes o vetor 3, 0, 3, menos 1 quarto, mais 1 quarto,
vezes o vetor menos 4, 0 e 4. Dá para fazer a conta aqui até mentalmente. Ó. Aqui vai dar 0 na primeira posição. Né? 4 terços vezes 3 dá 4. 1 quarto vezes menos 4 dá menos 1. Soma com 4 dá 3. Na segunda, 2 vezes 2 é 4. E aqui não tem contribuição na segunda coordenada. E nem o terceiro vetor. Né? E na terceira coordenada, o primeiro vetor não contribui, porque 2 vezes 0 é 0. 4 terços vezes 3 dá 4. Coloca o 4 na memória. 1 quarto vezes 4 dá 1. Mais 4 dá 5. Então isso comprova que realmente nesta base o vetor 4, 5 é o vetor 2, 4 terços, 1 quarto. Então assim, pessoal, eu vou encerrar por aqui hoje. A gente viu então esses exemplos, né, de bases do R2 e do R3. Ali na apostila, no final do capítulo, vocês têm exercícios, tem no livro do Anton também. E na aula de amanhã eu vou trabalhar então com o produto escalar e conjuntos de vetores ortogonais e ortonormais, porque as bases ortogonais, né, são as bases que são usadas preferencialmente. Né? A ortogonalidade é uma propriedade que, quando verificada, minimiza esforços em todas as situações. Então, é sempre preferível, desde que seja possível, trabalhar com bases ortogonais. E ainda melhor se elas forem ortonormais, isto é, além de serem ortogonais, isto é, dois vetores sempre formam entre si ângulos de 90 graus, eles têm que ser vetores unitários. Quando a base tem essas duas propriedades, ela é chamada de uma base ortonormal, e isso simplifica enormemente os cálculos nesse tipo de base. Bem, pessoal, então eu agradeço aí a participação de vocês e até amanhã, então, às 19h15, eu vou fazer uma aula amanhã em torno de 45 minutos para continuar com esse assunto do estudo das bases. Até amanhã. Até amanhã.